Hoje nós vamos falar das cláusulas de proteção de um sistema de holding patrimonial. Muito se fala nesse instituto brilhante. A função dele é trazer proteção patrimonial a um instituidor de um acervo patrimonial. Mas como funcionam essas cláusulas de proteção? Como funcionam as cláusulas de preservação da autonomia desse patrimônio? Vamos falar sobre 4 delas e vamos começar agora com a incomunicabilidade. Mas, se esse tema é relevante para você e você tem curiosidade, então não se esquece. Se inscreve, curta, comente e compartilhe esse conteúdo, que nós possamos atingir o maior número possível de pessoas com esse conteúdo. O conteúdo ele é meramente informativo e as explicações serão traçadas aqui, podem orientar você na tomada de decisão da constituição da sua holding patrimonial. Inicialmente, nós tratamos sempre da cláusula de incomunicabilidade. Por quê? O instituidor de um patrimônio, acervo patrimonial em uma holding, ele é alguém que já batalhou na vida, que muitas vezes conseguiu adquirir o patrimônio a duras penas, com o resultado do seu esforço, do seu trabalho. E ele tem um herdeiro, ele tem um filho. Ele tem o receio de comunicar o patrimônio do filho com eventuais cônjuges, eventuais companheiros, companheiras em união estável. Perceba que aquele herdeiro que vai ingressar no sistema de holding, ele traria um risco em um momento de separação, um momento de divórcio ou de solução de união estável. Mas o que vem a resolver esse problema é a cláusula de incomunicabilidade. A cláusula da incomunicabilidade impede que, eventualmente, havendo um divórcio, separação, ou mesmo a dissolução de união estável do herdeiro, aquele que foi inserido no sistema de holding patrimonial como herdeiro do patrimônio, ele venha a diminuir, a dividir a cota parte que seria dele com aquela pessoa com quem ele está se divorciando ou está extinguindo uma relação de união estável. A incomunicabilidade, portanto, impede que esse terceiro, essa pessoa que ingressou na relação afetuosa com o herdeiro, saia desse relacionamento com metade desse patrimônio. Portanto, havendo divórcio, você que se divorciou, e havendo a dissolução de união estável, você que saiu dessa relação, não poderá levar consigo metade do patrimônio da pessoa que era o herdeiro legal inserido no sistema de holding. Essa cláusula é fundamental para a preservação e a manutenção do acervo familiar dentro do núcleo da família instituidora. De igual modo, existe a cláusula da reversão. A cláusula de reversão é a cláusula que traz a ideia de evitar o evento futuro incerto, morte do herdeiro, antes do instituidor do patrimônio. Ou seja, é possível que um herdeiro venha morrer antes do pai, que fez a doação das cotas sociais, que fez a doação do patrimônio? É esperado? Não é. Mas, para prevenir isso, é que existe a cláusula de reversão. Ou seja, havendo a doação das cotas sociais e o herdeiro já estando dentro desse sistema de holding patrimonial, se ele, por acaso, vier a falecer antes do instituidor da herança, antes do instituidor do acervo patrimonial, aquelas cotas que foram doadas para ele serão revertidas em favor do doador. E aí, o pai, o patriarca ou a matriarca poderá receber aquelas cotas novamente, com as cotas todo o acervo patrimonial, e fazer a redistribuição como bem queira. Ou seja, no momento em que o herdeiro falece antes do instituidor, ele não deixa para o cônjuge, não deixa para o filho, não deixa para os seus descendentes a parcela de acervo patrimonial que era dele. Ele devolve ao instituidor da herança. Essa cláusula resolve muitos problemas quando o evento futuro incerto, morte do herdeiro, acontece antes do seu pai, do instituidor desse patrimônio. A terceira cláusula, muito relevante no sistema de holding, é a cláusula da inalienabilidade. Ou seja, todas as cotas que foram instituídas, elas são gravadas com a impossibilidade de serem vendidas. Desse modo, aquele herdeiro que ingressou no sistema de holding patrimonial, que faz parte do acervo, que faz parte do quadro societário, não poderá livremente vender as cotas sociais. Portanto, a inalienabilidade impede que terceiras pessoas ingressem naquele núcleo familiar e, com isso, faz a preservação daquele patrimônio dentro da mesma instituição. A cláusula de inalienabilidade, ela sempre vem muito próxima de uma outra cláusula, que é a cláusula da impenhorabilidade.
Essas duas cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, elas precisam ter publicidade. E aí começam a surgir os grandes questionamentos da impenhorabilidade das cotas sociais em um sistema de holding patrimonial. Será que o judiciário respeita mesmo a cláusula da impenhorabilidade? Será que em uma execução você não terá as cotas sociais penhoradas pela arguição de que elas foram gravadas com impenhorabilidade? E sim, a resposta é afirmativa. Essa cláusula é válida, ela tem vigência e ela tem aceitação do judiciário, desde que, evidentemente, ela seja feita da forma em que a lei prescreve que ela deve ser gravada. Ou seja, a cláusula de impenhorabilidade, ela é uma norma de direito material, está no Código Civil, e uma norma de direito processual, está no Código de Processo Civil. Vejamos. Para o Código Civil, o artigo 1911 prescreve: a cláusula da inalienabilidade imposta ao bem por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Ou seja, por ato voluntário, por ato de liberalidade, você pode sim gravar a impenhorabilidade e a inalienabilidade de bens. Agora, é evidente que essa gravação ela deve ser pública, sob pena de todo mundo poder tirar do bolso, no momento que apertar, um contrato de gaveta dizendo que aquele bem é impenhorável ou inalienável. E isso não pode acontecer. É necessário que tenha publicidade. E se dá publicidade aos atos através de instrumentos utilizados por cartórios, que atestam a fé pública de documentos, inclusive com datas. Então, as cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade devem ter fé pública. Mas, se esse tema é relevante para você e você tem curiosidade, então não se esquece. Se inscreve, curta, comente e compartilhe esse conteúdo, que nós possamos atingir o maior número possível de pessoas com esse conteúdo. O conteúdo ele é meramente informativo e as explicações serão traçadas aqui, podem orientar você na tomada de decisão da constituição da sua holding patrimonial.